Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Finalmente, né, depois de uma semaninha aí, tava um pouco corrido. Vou esperar o pessoal logar, o pessoal ficar online, o pessoal que está sendo avisado agora. Então, sejam bem-vindos. Vou pegar o fone de ouvido que fica melhor. Enquanto isso, o pessoal vai entrando. Olá, Adilson. Olá, pessoal. Tô vendo que o pessoal tá entrando. Oi, Emerson. Deixa eu achar meu fone aqui. Oi, Miriam. Olá, José. Semana passada tivemos só o webinário, né? Eu acabei não fazendo as lives. Lá, pessoal. Pessoal, aproveita para ir compartilhando. Hoje o tema vai ser muito legal, vai ajudar bastante vocês. Então, sugiro que compartilhem aí com os amigos. Olá, Cleiton, Sérgio, Paulo. Pessoal, quando entram, é para aparecer um aviso aí para vocês serem avisados de toda vez que eu estiver online. Então, caso tenham interesse aí nos assuntos que eu ando falando, dá para notificar quando eu estiver online, tá bom? Oi, Ubiraci. Bom, hoje nós vamos falar sobre autoconhecimento. Então, eu vou falar sobre os tipos psicológicos ou os perfis de personalidade, de acordo com a metodologia DISC. Eu costumo falar bastante, né, quando a gente fala de alta performance, eu falo sobre o autoconhecimento e o impacto que o autoconhecimento tem na sua performance. Ou seja, quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente sabe qual é a nossa preferência de comportamento nas comunicações, na liderança, nos relacionamentos, na forma de trabalho, no que nos motiva. Cada vez que quanto mais a gente descobre e sabe como a gente funciona melhor, melhor a gente é. Isso ajuda também para os líderes, né, para quem tem equipe ou para quem tem família mesmo. Se você conhece o outro, é muito mais fácil de você lidar melhor com os conflitos. Oh, Dani, que bom. Tamo junto. Lidar melhor com os conflitos, ter melhores relacionamentos. E isso com certeza te leva a uma performance diferenciada. Então, o que a gente vai falar hoje? Eu vou apresentar para vocês sobre os perfis de personalidade DISC. Tá? É uma das metodologias que existem para dar aí dar um norte. Eu não gosto de falar rótulo, né? Porque rótulo é uma coisa que ele não faz. Mas ele dá um norte. Ele agrupa grupos de personalidade semelhantes. Ai, quantos corações, obrigada. Ele agrupa grupos de personalidades semelhantes e dá, assim, qual é o padrão de comportamento dessas pessoas, tá? O DISC, especificamente, ele foi desenvolvido pelo médico, psicanalista, Marston. Tá aqui só uma curiosidade, foi o mesmo cara que... Obrigada, Dário. Foi o mesmo cara que inventou a máquina de detecção de mentira. Então, você imagina o quanto ele analisou de perfis, né, de padrões de comportamento para modular as pessoas em determinados tipos de comportamento. Que bom, Leandro. Eu espero que você goste mesmo. Pessoal, tenho recebido alguns feedbacks para não interromper tanto enquanto eu estiver fazendo a transmissão, porque o pessoal quer aí uma sequência no tema. Então, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou pedir para vocês escreverem as perguntas de vocês e no final eu separo um tempinho para eu responder as perguntas, tá bom? Então, fiquem tranquilos, vão escrevendo para não esquecer e no final eu volto tudo e a gente vai respondendo todas as perguntas, tá bom? Então, por que eu escolhi esse tema? Porque, primeiro, é onde eu vejo, quando eu faço os processos de coaching, é onde eu vejo que as pessoas mais sofrem, tá? Então, quando vem com um problema de relacionamento ou de liderança, ou assim, não sabe o que quer da vida, tá no emprego errado, tá fazendo a atividade errada, o DISC, quando a gente faz o teste DISC, é onde a gente consegue a maior performance, a pessoa dá, assim, uma guinada e uma virada.
E todos os processos de coaching que eu faço, assim, 95%, quando a gente chega no final das 10 sessões e eu pergunto o que mais valeu a pena, 95% das pessoas citam o DISC como uma das coisas que mais valeu a pena no processo. Então é isso que eu tô, por isso que eu escolhi esse tema para vocês. É um tema que levaria, assim, pelo menos 2 dias de, de um workshop, tá? Eu faço um workshop de 16 horas para falar sobre isso. Mas aqui eu quero, assim, dar um cheiro para vocês, tá? Mostrar mais ou menos assim, para que vocês possam se classificar em qual desses pontos vocês estão. Então, a metodologia diz que ela classifica cada pessoa como uma preferência em uma das 4 letras. Então, ou D de dominância, ou I de influência, ou S de estabilidade, ou C de cautela, tá? Biraci, vai perguntando que depois no final eu vou respondendo tudo, tá bom? E o Elias final, tá? Para quem chegou agora, então vamos colocar essa regrinha de escrever as dúvidas e eu respondo no final. Só porque tem bastante gente reclamando um pouquinho, tá bom? Dá pra mim dar uma travada aqui. Então, ó, ou é dominância, ou influência, ou estabilidade, ou cautela. O que a gente fala sobre isso? Nós todos somos DISC, nós todos temos as 4 letras. O que acontece é que a gente tem uma preferência. Ou seja, a gente é mais alguma coisa, ou 2 delas. É raro, mas pode acontecer de dar um empate aí em 2 das letras, tá? E aí isso significa que a gente tem, em determinados momentos age de uma maneira, em determinados momentos age com preferência num outro perfil, e normalmente eles são semelhantes, dificilmente ele dá assim, os antagônicos, tá? E aí eu vou explicar um pouquinho pra vocês. Vocês viram na foto que eu postei sobre o live que a gente divide em 4 quadrantes, né, as letras. E aí elas têm as similaridades. Eu vou fazer a minha colinha aqui, para não deixar de falar nada para vocês, tá? O autoconhecimento é uma das chaves da alta performance. Você não consegue ter alta performance se você não se conhecer. Se você não souber como é que você costuma reagir sob pressão, o que mais te motiva, como é que é a sua forma de relacionamento, né? E aí eu vou falando para vocês, com certeza, ou vocês vão se identificar em um desses tipos, ou você vai conhecer alguém, vai conseguir colocar aí Ô, Léo, oi, Lu. Vocês vão conseguir colocar aí onde que vocês estão, ou a sua esposa, seu namorado, sua mãe, né? Com certeza vocês vão conseguir se classificar. Deixa eu ver se eu consigo pegar a foto aqui para mostrar para vocês. Ó, então o disco a gente divide assim em 4 quadrantes, só como uma forma de explicar para vocês, tá? O D de dominância, eu vou começar falando da dominância, tá? A dominância são pessoas que têm assim, a gente brinca no curso, né, que o D de Deus são as pessoas que têm aquele perfil mais forte, aquelas pessoas que têm a última palavra, que têm a sensação de estar certo em tudo. São pessoas com muito foco em resultado. Todos os perfis têm foco em resultado, mas o D é aquele resultado mais de negócio, de processo, de números, tá? Então, o D são pessoas que são motivadas por desafios, é um perfil extremamente desafiante, é um perfil de eficácia, tá? Então, e é um perfil de muita agilidade. São aquelas pessoas extremamente rápidas para tomar decisão, analisa pouco, porque tem uma agilidade no pensamento muito rápido, então não é porque analisa pouco que tomam decisões ruins, tá? Mas elas tomam decisões muito rápidas pela agilidade. E o comportamento é totalmente orientado à ação, tem uma rápida solução de problemas, uma rápida tomada de decisão. Então, são aqueles líderes, assim, que tomam a decisão muito rapidamente. Aliás, grande parte dos líderes que vocês veem em empresas, né, grandes presidentes, grandes CEOs, posso falar assim que mais de 70% estão no D. Por quê? Exatamente por essas características. Não tem perfil melhor e pior, tá? Mas o D normalmente tem uma característica de buscar o poder, de ter autoridade sobre as coisas, de ter autonomia sobre as coisas. Então é natural que esse perfil chegue na liderança, né? Que esse perfil busque posições de liderança, tá? É uma comunicação rápida. Você não vai ver um D falando lento, falando baixo. Dificilmente você vai ver um D assim. A não ser que o S dele seja muito alto, ou o C seja muito alto. Mas normalmente um D alto, né? Uma pessoa que faz lá o perfil comportamental do DISC, que tem um D intenso,
ela vai ser uma pessoa muito dinâmica na hora de falar, na hora de agir, na hora de tomar decisões, vai estar em posição de destaque ou vai buscar posições de destaque. É uma pessoa que acaba tendo um pouco mais de conflito, porque busca sempre a razão, né? E normalmente tem a percepção de que está certa, de que a resposta dele é a certa. Então, é natural se envolver mais em conflitos. Mas não leva. O Marcelo acha que é D, vamos vendo todos. É, mas ele não leva para o pessoal. O dele leva assim, ele defende a ideia dele, defende o que ele. O que ele. Ó, o Delmo tá falando que tá falando que eu perco o foco. Gente, live é assim, eu tenho que interagir com vocês, porque senão eu tô falando sozinha, não é um monólogo, né, Dalmo? É, então, deixa eu pegar todas as anotações que eu fiz. Que mais que eu falei? Ele assume mais riscos, tá? Então, é um perfil que assume mais riscos mesmo. Qual é a atitude do D? A atitude do D, ele tem uma postura ativa, positiva, né? Mesmo que o ambiente seja difícil, é um cara que, assim, vai sobreviver sobre um ambiente hostil, porque ele não está muito preocupado com as relações, ou se vai quebrar relações, ou com o conjunto, entendeu? Então, são profissionais ou pessoas que vão, não perdem o foco, vão embora, tá? Vocês devem conhecer muita gente assim, provavelmente pessoas assim que estão numa hierarquia acima de vocês, ou vocês mesmos são D, tá? Isso é muito natural de acontecer. Então, o grande motivador do D, tá? Se a gente for falar do que motiva o D, é o poder, tá? O D sempre vai estar buscando as posições assim onde ele pode tomar decisões. Você não vai ver um D recebendo muita ordem, ele não vai aguentar muito tempo, tá? Eu tô vendo todas as minhas anotações, tá, gente? Eu não tô perdendo o foco. São pessoas mais competitivas, tá? Como ele tem um perfil muito mais de processo, de foco no resultado do processo, dos negócios, ele acaba sendo mais competitivo. Ele está preocupado com o resultado que ele vai alcançar. Então, ele compete mais, ele quer estar sempre na frente, ele quer ser o melhor. É natural isso, bem audacioso, ousado, tá? Esses perfis são bem mais ousados. Uma coisa que eu não falei no início e que eu acho legal de falar para vocês é o seguinte: não existe perfil bom e perfil ruim. Existe o que você é. Cada ser é único, especial, importante e é o que faz a gente se complementar. Então, se eu não deixei claro no início, eu estou deixando agora. Tá? Outra coisa que eu queria falar para vocês é assim: não use o D para rotular as pessoas, porque pessoas podem, ao longo das experiências de vida, experiências profissionais, migrarem um pouquinho de um lado para o outro. Tanto que no relatório diz que, quando a gente faz o relatório, diz que o relatório é bem completo. Ele aparece assim, 3 gráficos. Então, um gráfico da essência da pessoa, o que ela faz na natureza dela. A gente brinca assim, a pessoa de pé descalço na grama, tá? Como ele é na natureza. A gente vê o perfil de como ele está no momento, porque o ambiente sim pode modificar o tipo de comportamento. O D, por exemplo, que é extremamente focado no resultado, se ele perceber que ele vai ter mais resultado se ele se relacionar melhor, pode ser que o D imprima características de um I ou de um S, tá? Isso é natural. E o terceiro gráfico fala assim, como ele quer ser visto. Então, já aconteceu de eu analisar líderes D, que lá no gráfico aparece assim um alto S, o S até assim bem pertinho do D. Por quê? Porque provavelmente ele está buscando a aceitação da equipe, pode ser que ele esteja novo ali na função, no seu time, e ele está vendo que se ele não buscar a integração e a aceitação da equipe, ele não vai ter o resultado que ele quer. E como ele é o perfil adaptado, Henrique, é isso mesmo. E como ele é muito focado a resultado, é possível, e muito possível e provável que ele mude o comportamento, tá? Então, por isso que tem esses 3 gráficos. Pessoas são muito diferentes, então... quando você for montar a sua equipe ou buscar pessoas para a sua equipe, eu fiz isso na minha. Eu busquei pessoas que complementassem o meu perfil. Então, por quê? Porque a gente consegue uma equipe de performance maior. A gente sabe que sempre vai ter alguém ali de olho num pontinho que de repente a gente não está de olho. Isso ajuda também. Né? Não é pra... Porque assim, o ser humano, esse negócio de os opostos se atraem, só é balela, só é para o mundo da química, físico-química. Porque a verdade é que o ser humano busca o seu semelhante. Então, vocês líderes, prestem atenção se vocês não estão buscando somente o semelhante de vocês.
porque talvez você não esteja tirando o melhor da sua equipe, tá? A própria Bíblia fala, assim, em Tessalonicenses 5,14, que ela fala o seguinte: precisamos ministrar diferentes pessoas de maneiras diferentes, né? Ó, o Birassi está falando gênios diferentes, pensamentos diferentes. Então, é um desafio, sim, do líder, tá? Faz parte, né? Como é que você identifica o estilo D? Ele é decidido, ele é um pouco impaciente, tá? Ele frustra-se se ele não pode agir. Então, quando você deixa, por exemplo, um D trabalhando para um outro D, tá? Numa equipe, é super natural que tenha conflito, muitos conflitos, se eles não tiverem a mesma ideia, se eles estiverem discordando de alguma ideia. Porque ele vai se frustrar se ele não puder agir, se ele não puder ter autonomia. Ele é exigente com os resultados. O que mais que eu posso falar dele? Muita força de vontade, né? Porque ele vai, assim, no auge do resultado, buscando sempre o resultado. É independente, é direto. Não é um cara que vai ficar medindo palavras para falar. Ou é ou não é, tá? Então, ele vai estar ali, assim, sempre sendo muito direto. E qual que é a armadilha disso? Não parar para ouvir. Então, eu sempre falo nas minhas lives sobre o poder da presença, o poder da influência. Os Ds, tomem cuidado com isso. Trabalhem o saber ouvir. Trabalhe o dom da escuta atenta, da escuta estruturada. Você, assim, vai conseguir mais pessoas do seu lado. Doutora Adriana, seja bem-vinda. Essa eu tinha que falar hoje, gente. A grande advogada, doutora Adriana. Ele dá um feedback imediato, então os líderes dificilmente a sua equipe vai ter assim dúvida do que o chefe pensa sobre ele, tá? Ou esposas de um marido vocês não vão ficar sem feedback. E o contrário também é verdade, tá? Vai sempre falar. A mulher fala sempre, né? Qualquer perfil. Mas as Ds acabam falando um pouquinho mais. E o D é interessante porque ele foca no que e não no como. O perfil dele normalmente vai falar assim, o que ele quer para quando ele quer. Ele não vai ficar dando muitos detalhes. Então, armadilhas também de um D quando é líder de equipe, né? Ou quando vai pedir alguma coisa para alguém na sua família, para o seu filho, né? Porque isso serve para qualquer tipo de relacionamento. Ele não vai dar muitos detalhes. Então, a gente vai falar um pouquinho do C, que é a cautela. A cautela, quem é perfil C, precisa de detalhe, precisa de uma orientação bem detalhada, específica, precisa entender as reações e as consequências. Então, outra armadilha do D é assim, saiba ouvir e saiba entender os perfis diferentes, porque você vai ganhar mais com isso. Se você estiver trabalhando com um C e não der as orientações exatas, você não vai ter o resultado que você quer. E isso vai afetar o que você busca, que é o poder, que é o resultado, tá bom? Pessoal, o D, como é que você se comunica com o D? Se vocês identificaram alguém da equipe de vocês, ou o chefe de vocês, Valmir, a gente fala sobre isso no final, tá bom? O chefe de vocês, a esposa de vocês, o marido de vocês, o amigo, os filhos, tá? Se vocês conhecem alguém D, como é que você se comunica com a pessoa? Eu separei essas anotações que eu achei interessante. Primeiro, seja direto e conciso, tá? Não fica falando assim, dando muito detalhezinho, tá? Seja direto, seja conciso. Olá, William. Seja muito prático no que você vai falar. O D não tem tempo a perder, o D é ágil, ele quer para ontem e tudo é perda de tempo. Vai direto no que você quer falar, seja direto, seja conciso, tá? Mantenha-se focado. Então, o Dalmo aí, que já se irritou, falou que eu perco muito foco. Eu sou I, tá? Depois eu vou falar do I, talvez vocês identifiquem bem. Então, qual é o cuidado que tem que ter? Quando você falar com D, mantenha-se focado. Vá, assim, direto ao ponto e não fica dando muita volta, tá? Mostre oportunidades e desafios a vencer quando você estiver falando com um D. Abordagem lógica e não emocional. Não adianta você chegar num D e começar a falar do impacto das suas decisões ou do que você está tentando persuadir ou convencer o D, falando do impacto que ele vai ter nas pessoas. Não é isso que ele está buscando. Tá? Ele está buscando ali uma abordagem lógica. Qual é a real consequência? Qual é a real perda que eu vou ter? Então, quando você estiver falando com um D, foca qual a consequência lógica e não emocional. Não vá para o emocional, porque você não vai conseguir o que você quer com um D. Evite excesso de detalhes e seja rápido. Como eu falei, muita agilidade, tá? Então, o D, gente, o que eu tinha para falar,
Muito resumidamente, tá? Porque eu quero falar de todos os perfis e quero ser breve aí na live. Esses são os pontos do D. Tenho certeza que alguns aí já se identificaram, né? O Brito já se identificou aí no D. Ou vocês identificaram. Iriana, perfeito, Iriana. Serve muito para cliente. Eu não citei isso e é extremamente importante. Muita gente, principalmente pessoal comercial, que normalmente são os Is, né? Que é gente que fala, que quer fazer relacionamento. Brito, eu vou falar sobre isso depois, tá? Ele não é que é um líder natural. Vamos falar sobre isso depois. Marcelo, vamos voltar lá também, tá? É, muitos comerciais, que são, a maioria é I, porque gosta de se comunicar, gosta de pessoas, gosta de estar junto de pessoas, você vai vender para empresas, dono das empresas, que como eu falei, a grande maioria é D, tá? Não é regra, tá? Eu tô te falando assim de uma maneira muito geral. E aí você imagina um I batendo papo com um D, que tá lá, ó, correndo, correndo, vai, o que você quer? O que eu vou ganhar com isso? Cara, vai direto no ganho, tá? Iriana, como eu. Então vai direto no ganho. É muito mais fácil de você se preparar para uma negociação, você vender para alguém que é D, se você for direto no ponto. Você vai ganhar isso, se você não fizer, você perde isso e ponto. Seja breve, seja conciso. Usa essa dica que com certeza você vai vender muito mais facilmente, tá? Para um D. Eu vou falar de todas as abordagens para os outros perfis também. Podemos ir para o I, gente? I de influência, tá? Ótimo, Marcelo. Depois eu deixo aí recado para você, tá bom? O I. Gente, o I, como eu já falei um pouquinho, eu sou I, né? É o I de influência. São pessoas de comunicação. Então, normalmente os grandes comunicadores, as pessoas que influenciaram gerações, provavelmente são Is, tá? Em sua grande maioria. Por quê? Porque é uma pessoa conversadora, fala muito, gosta de falar, gosta de estar com pessoas, faz questão de ter bons relacionamentos com as outras pessoas. São pessoas que falam mais do que ouvem, tá? Por quê? Porque gostam de se comunicar, gostam de sair falando. Normalmente, conversa de muito ir, quando se reúne muita gente ir ao mesmo tempo, um não ouve o outro e todo mundo se entende. Por quê? Porque todo mundo fala muito e ouve pouco. Então, uma armadilha do ir também, não saber ouvir, né? Tem que prestar atenção naquilo que você está ouvindo. Isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar. Isso mesmo, ó, o Luciano Huck, com certeza. O Silvio Santos, a gente fala, né, Iriana? Muito. Você vê que eu falo mesmo. Aprecia estar com pessoas ao redor. Dificilmente você vai ver um I preferir trabalhar sozinho. Tá? Um I não vai se focar, parar numa sala, você não vai tirar o melhor do I colocando ele dentro de uma sala, por exemplo. Não, ele precisa trocar ideia, ele precisa falar para poder desenvolver o raciocínio dele, tá? Então, são pessoas que são muito divertidas, são os que entusiasmam, têm um perfil naturalmente um pouco mais otimista, tá? Por quê? Porque está sempre pensando ali, foco na solução, foco nas pessoas, sempre com diversão, tenta pôr alegria em tudo. É aquela pessoa que sempre faz uma piadinha em tudo, tá? Então, quando um I estiver falando com um D, toma cuidado, porque não pode perder o foco, lembra? Foco direto na consequência, foco na lógica. E o I se perde um pouquinho. Então tem que trabalhar isso para poder tirar o melhor das comunicações. Né? Como é que você se comunica bem com o I? Dê tempo para ele socializar, deixa ele falar. Se você é um vendedor e você tá. Você aí tá vendendo para um I, você não é I, isso te irrita um pouco, deixa ele falar, tá? Você vai gerar influência nele, se você falar, você vai gerar empatia com ele, se você deixar ele falar para ele socializar. Demonstre entusiasmo, seja divertido também. Lembra, semelhante atrai semelhante. A gente gosta de estar junto com os semelhantes. Então, você está vendendo, você está negociando, você tem uma equipe que é aí, um chefe que é aí, vai colocando ali o seu entusiasmo, a sua diversão. Peça a opinião do I e ouça o que ele tem para falar. Deixe ele fazer o raciocínio dele. As pessoas I, como o D, o que eles têm de semelhante na comunicação? O I e o D, eles são rápidos também, tá? O I mais D é um ótimo perfil para vendedor, Henrique, exatamente. E eles falam muito rápido também, rápido, alto, ele tem um perfil um pouco mais, assim, comunicativo, tá? Tanto o D como o I. Você não vai ver um I falando baixinho, jamais. Nunca, vai ser muito difícil. Nem somos nós mesmos, não tem como, tá? É até difícil, não sei nem fazer teatro, assim. Então, o I como o D, isso eles têm de semelhante, tá? Muita agilidade, muita rapidez. O I também,
toma decisão rápida. Qual a diferença de tomar decisão do I e do D? O D vai tomar decisão muito baseado no processo e no resultado. E o I vai tomar decisões muito baseado no impacto nas pessoas, tá? É mais provável que ele tome decisões baseadas nas pessoas. Então, se você tiver um chefe I, você vai perceber essa tendência de se preocupar com as pessoas e com os relacionamentos, tá? Dentro de um time. E aí, para você, um I, né? Você é um D e você tem um chefe I, se você levar uma decisão, tenta trazer isso, né, pro I. Tenta fazer, leva os impactos que vai ter nas pessoas, os impactos que a gente vai ter nas pessoas quando você tomar essa decisão, quando você está persuadindo alguma coisa. Você vai ver que você vai ter um pouco mais de sucesso aí, tá? Seja amistoso, não ignore, tá? Então, o D, o C, que são perfis assim. Mas, Camila, já volto e falo todas de novo, tá? Então, o D, como ele é muito rápido e muito foco no resultado, ele às vezes não é muito amistoso. Ele vai muito direto ali, muito diretão, né? E o I não é direto, ele não é muito diretão. É aquele chefe, aquele vendedor, aquela pessoa da sua equipe que não vai dar opinião direta, porque ela está preocupada em te magoar. Então, ele vai falar assim, vai dar 1000 voltas, você vai ter que ler nas entrelinhas. Então, armadilhas para o I. I, procure ser um pouco mais direto, tá? Procure ser um pouco mais lógico nas suas colocações para que você não perca o foco. E D, tome cuidado com os Is, porque o I está ali preocupado com as pessoas. Então, vou sempre fazer essas comparações. Então, semelhanças do D e do I. A agilidade, a comunicação, tá? Rápida e toma decisões rápido, tá? Pensando sempre bem rápido. O I também, temos bastante líderes no I. O I gosta de estar também em posições de destaque, em posições de liderança. Então, recapitulando um pouquinho, estamos falando dos perfis comportamentais DISC, tá? Dominância, influência, estabilidade e cautela. Todos nós somos DISC, temos os 4 perfis, mas temos uma preferência por um deles. E aí eu tô, assim, extrapolando cada um dos perfis. É lógico que a gente não é 100% assim o tempo todo, porque a gente aprende com a vida, graças a Deus. Mas de uma maneira muito extrapolada, assim, exagerando um pouquinho, é mais ou menos assim que a gente acaba funcionando, né? E eu acho que vocês estão se identificando com as coisas que eu tô falando. Um detalhe também para o I, quando você estiver se comunicando com o I, pergunta como ele se sente. Ele é mais emocional, tá, do que lógico. Então, o D e o C são mais lógicos. O I e o S são mais emocionais. Então, leve aspectos emocionais quando você estiver ali influenciando uma decisão. Essas coisas que eu estou falando, acho que está muito claro para vocês pensarem que, assim, quantos conflitos a gente passa no dia a dia porque a gente não presta atenção nesse tipo de comportamento. Às vezes a gente rotula o outro e a gente fala pro outro assim, ou julga os outros, fala, aquele cara é muito chato, ele não entende o que eu estou querendo dizer. É pentelho mesmo. Ou, não, ele é muito metódico. E não é exatamente isso. A verdade é que nós somos como nós somos. Nós temos a nossa essência. Graças a Deus, somos seres únicos, especiais e temos as nossas peculiaridades. Agora, não é para pegar o seu relatório DISC, sentar em cima e falar, não, gente, você me desculpa, é que eu sou I mesmo, eu falo mesmo. Não é, né? A gente aprende esse tipo de coisa e a gente tem o autoconhecimento exatamente para ir além, para conseguir mais resultados, né? Para conseguir ter alta performance, para conseguir ter mais relacionamento, mais influência, né? Quanto mais autoconhecimento, melhor a gente é, mais longe a gente chega na vida. Então, não é para sentar em cima do perfil, é para realmente entender, e por isso que eu estou falando de vez em quando das armadilhas e do que um perfil tem em comum com o outro e o que é antagônico do outro, tá bom? Importante também para quem trabalha com I, tá? Ou trabalha ou convive com o I. Forneça reconhecimento, tá? No feedback, por exemplo, um D, ele vai querer um feedback mais lógico e mais centrado nas ações, nos fatos. O I, todo feedback tem que estar centrado nos fatos, tá? E não no julgamento. Mas o I vai pedir um pouquinho mais de reconhecimento. São aquelas pessoas que quando fazem alguma coisa, a última coisa que querem ouvir é assim, não fez mais nada que obrigação. Todo mundo sente um pouco, ninguém quer ouvir isso quando faz algo legal. Mas o I e o S sentem um pouquinho mais, tá? Então, toma cuidado com isso. Se você identifica alguém que você convive como I,
Presta atenção nisso, fornece o reconhecimento, né? O esforço do I precisa ser recompensado para motivá-lo, tá? Ele se motiva por isso. Deixa eu olhar minhas anotações de novo. A atitude, né, do I. O I tem uma postura ativa, positiva, afasta-se de uma situação não amigável, né, em direção a uma situação mais amigável e favorável. É legal ter o I na sua equipe, porque o I é um perfil que vai evitar o conflito, tá? E vai evitar o conflito normalmente num bom sentido. Ele vai evitar o conflito sempre buscando como resolver, de forma que não tenha um conflito que estrague as relações e os relacionamentos. Então é legal você sempre pedir opinião para um I. Você quer D ou C, e você identifica alguém perto que é um I, troca ideia com ele na hora de tomar decisões, tá? Porque ele vai tentar trazer um ambiente mais amigável, tá? Então isso sempre ajuda muito. Características do I. Empatia. São pessoas que naturalmente têm empatia umas com as outras, geram conexões, tá? Geram influência. Confiança, otimismo, persuasão, tá? Grandes negociadores normalmente são Is. Por quê? Porque sabem o que vai afetar o outro, sabe o que o outro quer ouvir e usa isso de maneira manipuladora e persuasiva, sim, no bom sentido, tá? Participam muito, gostam de estar participando. Então, se você tem alguém I na sua equipe, ou na sua família, ou no seu convívio, faça ela participar, ela precisa da participação, tá? E traz emoção. Como eu falei, é um perfil mais emotivo, diferente do D e do C, tá? O que motiva o I? Pessoas. Como eu falei, não deixe o I trabalhando sozinho, trancado no computador, fazendo planilha de Excel. Você vai matar a pessoa. E se você é I e está fazendo isso e se sente extremamente desmotivado, pode ser por isso. Talvez você esteja fazendo uma atividade que não é a sua essência. Podem ter pessoas I no financeiro? Com certeza. Tá? Não é, como eu falei, não é um rótulo. Agora, provavelmente vai ser uma pessoa que vai trazer diversão para o dia a dia. Então, provavelmente se tem um I no financeiro, ele vai irritar um pouco aquele contador de script. Ele vai irritar, ele vai falar, poxa, mas como é que você consegue entregar alguma coisa falando desse jeito? Entrega, tá? Entrega. Como eu falei, todos os perfis têm foco no resultado. A diferença é o que é resultado para cada um dos perfis, né? É isso que a gente precisa analisar. Por isso que eu falo, assim, nos meus cursos de liderança, né? Clareza, gente. Clareza de papéis e responsabilidades. Você, como líder, essa é a dica de ouro, que é assim, o senso comum, todo mundo sabe disso, porque é óbvio, mas não é sempre exercido, não é a prática comum. Primeira coisa que você tem que ter para ter uma equipe de alta performance é clareza nos papéis e responsabilidades. O que você espera da sua equipe? Se é resultado, fala qual resultado é. E deixa o feliz do I trabalhar do jeito que ele trabalha se ele estiver te entregando o resultado. Mas deixa claro o que é resultado para você. O que você espera da sua equipe, o que você espera das pessoas, tá? Então, é só uma dica que fica aí, porque é um ponto que eu vejo muitos líderes sofrendo um pouquinho, tá? Voltar para minhas anotações para não esquecer nada. Gente, do I era isso, tá? Então, o I de influência, acho que eu deixei bem claro aí o perfil, como é que o I trabalha melhor, né? Vamos falar agora do S. Estou dando a voltinha lá no nosso quadrante, tá? S, estabilidade. Gente, o próprio nome já diz, tá? Os perfis S são pessoas que vão buscar, sim, estabilidade. Então, não são pessoas que gostam de mudança o tempo todo, principalmente se a mudança não for muito bem explicada do porquê, de quais as consequências, de quais os benefícios, tá? Ela busca estabilidade no seu ambiente, tá? São sempre orientados para a harmonia. O S e o I são perfis voltados a pessoas. Qual a diferença entre os dois? O I precisa estar bem com todo mundo. O S precisa que o grupo esteja bem. Então, essa é a diferença do foco nas pessoas entre o I e o S. O S, ele vai chegar numa equipe ou num grupo e ele vai querer assim, tá todo mundo bem? Se não tiver, é o cara que vai sentar e vai tentar tá todo mundo bem. Então, não é um cara que vai trazer opiniões divergentes, que vai trazer para o conflito. É uma pessoa que vai assim, onde é que eu posso trazer harmonia? Onde é que eu posso fazer disso um ambiente mais amigável? Tá? É um grande equilibrador de ambiente. Tá? É muito diplomático, como eu falei, não vai entrar em conflito. Não é como o D, que vai sair falando tudo que pensa. Né? O S é o cara que vai equilibrar o ambiente. É o cara que vai falar,
Então, D, talvez você não esteja querendo dizer isso. Será que não seria isso que você quer dizer? Essa é a abordagem do S, tá? Quando o D vai falar, não, 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 você não entendeu, era exatamente isso que eu queria dizer, tá? Então, é mais ou menos assim que funciona, né? Quem se vê numa reunião aí com S's e D's, né? É, o D, o S, o que o S tem de comum com o C? A forma de comunicação. Como é que você identifica se o cara é DI ou SC? Como é que você identifica? Na forma de falar. Os S e Cs vão falar mais pausadamente, vão falar mais baixo, não trazem emoção assim para falar. Por quê? Porque são perfis de cautela, são perfis analíticos, tá? São perfis que o demode o S assopra. Henrique, é mais ou menos isso mesmo, tá? Então, essa é a diferença. Ele é estável, é previsível, como o C, tá? Você não vai ver um C e um S surtando. Dificilmente, a não ser que esteja num nível de estresse muito grande, ou que seja um S com um D muito alto, tá? Que é o antagônico dele. Então, dificilmente você vai ver um surto psicótico no S, tá? Ele morre por dentro antes, ele, né, quase se suicida, mas você não vai ver ele surtando, quebrando as coisas, gritando, tá bom? Ele é cuidadoso, é paciente, vai deixar o D e o I falar à vontade, tá? Vai deixar mesmo. E vai ficar quietinho. Provavelmente ele vai estar quietinho ali na reunião, tá? Se é sua esposa, ela vai ficar quietinha. Oi, Dri, seja bem-vinda. Então ele vai ficar ali prestando mais atenção. Por quê? Porque é mais analítico, tá? Muito bom ouvinte, é sincero, tá? O I vai tomar mais cuidado para não magoar quando ele estiver falando. O S, ele é mais analítico, então ele vai dar um feedback sincero, mas ele vai tomar cuidado com as palavras. Então o jeitinho de falar do S é diferente, mas ele fala mais do que o I. É mais fácil você ter um feedback sincero de um S do que de um I, tá? O S, os líderes S têm um pouquinho mais de facilidade de dar feedback do que um I. Ele é modesto, não é o cara que quer chamar atenção e chegar chegando, não é o cara que quer estar ali no poder, na liderança. É um cara que quer agregar, mas do jeitinho dele, tá? Ele quer ser reconhecido do jeito dele ali, sem chamar muita atenção. Ele é bem modesto. Precisa de tempo para agir. Então, os Ds e Is que lidam com pessoas que são S ou C, respeitem o tempo. O C e o S são aquelas pessoas que você vai falar assim, então, olha, tá acontecendo isso e amanhã eu preciso de uma decisão sua. Você vai surtar o S e o C. Eles vão morrer por dentro, não vão falar que estão surtando, mas eles vão ficar extremamente desconfortáveis. Por quê? Porque eles precisam de tempo para agir. Eles são mais analíticos. Eles são pessoas que precisam de mais informações, mais dados, mais consequência, mais benefícios sobre aquelas decisões que eles têm que tomar. São mais precavidos, tá? E o S, ele prefere manter do que mudar. Como o próprio perfil já diz, é um perfil de estabilidade. Ele prefere se manter, tá? No mesmo, ele prefere estar na zona de conforto. São pessoas que normalmente quando eu faço coaching e a gente vê que é o S, naturalmente a gente vê que as metas estão sendo boicotadas pelo medo. Medo de agir, medo de sair da zona de conforto. Todos têm um pouquinho disso, mas no S isso fica mais evidente, tá? Ele prefere achar os benefícios da situação atual do que analisar os ganhos da situação futura, do estado desejado. Tá? Isso é muito natural. Então, se você é um S, toma cuidado com essa armadilha. E se arrisca um pouco mais. Tenta entender aonde que você pode se arriscar e ter resultados diferentes. Procure entender que informações você precisa para tomar decisões mais ousadas. Você vai entrar melhor, você vai ter resultados melhores, tá? Como é que você se comunica com uma pessoa de estabilidade? Seja paciente, tá? Invista na construção da confiança com essa pessoa. Traga muitos dados, muitos fatos e, especialmente, impacto que vai ter nas pessoas. Tá? Traga dados, porque é um perfil questionador e analítico. Convide o S a trazer ideias. O S, ele gosta de agregar, ele gosta de ajudar, ele gosta de estar ali, lembra da harmonia? Ele precisa estar contribuindo de alguma maneira, tá? Assim como o I. Use uma sequência lógica. Assim como o C é um perfil questionador, analítico, então traga um raciocínio muito lógico, tá? Para que você possa conversar com ele. Dê tempo para ele na discussão. Ouça o que ele tem a dizer. E às vezes as pessoas assim... Leandro, respondo, tá? No final. Que bom, Paula. E as pessoas precisam do tempo. Então, de novo, a escuta atenta. E aí, um grande aviso aí para os Ds e para os Is.
O S e o C precisam de mais tempo. Então são aquelas pessoas que você vai falar alguma coisa e ele vai dar aquele olhar assim pra cima. E o D já vai querer te dar um tiro no pescoço, porque tempo é dinheiro, né? Tempo tá correndo. E você, para você tirar o melhor do S e do C, você precisa dar tempo para ele pensar, precisa dar tempo para ele decidir, tá? Então, segura aí, deixa o S pensar, tá? Deixa o S terminar o raciocínio e analisar todos os dados, tá bom? Demonstre sempre os benefícios das soluções. Cheque o comprometimento dele no passo a passo. Então, os S são perfis que você vai precisar estar do ladinho dele. São perfis que precisam de mais orientação, tá? Você não vai... o I e o D, você vai dar uma letra e ele vai sair fazendo. Aquele negócio, para um bom entendedor, meia palavra basta, isso funciona para o D e para o I. Para o S e para o C, não. Ele precisa sim da palavra inteira, porque ele precisa ter certeza do que ele está fazendo, tá? Então, tenha isso em mente. Muitas vezes você não está tirando o melhor da sua equipe ou não está se entendendo com alguém do seu relacionamento, porque você está agindo da sua maneira de falar e pensar e se comunicar, e você está agindo com pessoas diferentes. Pessoas que simplesmente não falam o mesmo canal que você, estão em outro canal de comunicação. Então ajusta a sua antena, faz um ajuste fino aí, para você tirar o melhor dos relacionamentos. Não é para agradar o outro, mas para que você alcance o seu resultado da melhor maneira e mais rapidamente, tá? E de novo, poder da influência, né? Gerar empatia, gerar conexão. Vamos ver o que mais eu anotei do S aqui. Do S. Um comportamento muito orientado ao equilíbrio, manter o equilíbrio e orientado à colaboração, tá? Roberta, você que chegou agora, então estou falando do DISC, né? Para quem chegou agora, dominância, influência, estabilidade e cautela. São os 4 perfis de personalidade. Temos um perfil preferencial em cada um, mas não somos rótulos, tá? E respondendo já uma pergunta que fizeram, pode sim mudar ao longo da vida, de acordo com as suas experiências, tá? A sua essência, eu não tenho uma estatística do quantos por cento pode mudar, tá? Mas pode sim ter uma mudança. Agora, dificilmente você vai assim para o oposto, sem gerar um estresse muito grande, tá? A não ser que você encontre um benefício muito grande em ir para o seu oposto, dificilmente você vai se manter nele. Lá nos gráficos, como eu expliquei no relatório, diz que vai aparecer lá o perfil adaptado, tá? E aí vai ter a sua essência, como você quer, como você está no momento atual e como você quer ser visto pelos outros. Vai aparecer os 3 perfis e em algum deles a sua essência vai aparecer, tá bom? Podemos ir para o C agora, cautela, gente. Cautela, são perfis extremamente questionadores, tá? Assim como o D assim como o D, o C também é extremamente questionador. Muito, muito, muito analítico, tá bom? É orientado para detalhes e processos sistemáticos. É muito difícil você ver um C na área comercial, a não ser que seja um comercial bem técnico, tá? E eles costumam ter muito sucesso no comercial técnico. Agora, no comercial varejo, o C não vai buscar esse tipo de função. Por quê? Porque o C, você vai ver muito C na área financeira, na área contábil, na área técnica. Porque são perfis de muito detalhe. São perfis que analisam mesmo todas as informações. Se você quer alguém assim que não erre nos detalhes, é um C. Eu busquei uma pessoa C na minha equipe porque eu sou I, eu sou o oposto. Então, não tenho facilidade com detalhes. Lógico que pela minha profissão, eu sou gerente de RH, eu tenho que ser analítica, tenho que ser perfeccionista, tenho que estar orientada a detalhes, né? Até porque eu lido com um pouco de folha de pagamento, não poderia ser diferente. Agora, não é o meu natural. O meu natural é fazer relacionamentos, é conversar com as pessoas. Então, para ser um braço meu, eu busquei sim alguém que fosse C, para me ajudar. Então, se eu tenho um problema, eu falo, Mari, olha, ela chama Mari também na minha equipe. Tô com um problema aqui, puxa, eu sei que tem um erro, eu não tô achando. Puxa, é ela que me ajuda, tá? Quando eu tenho esse tipo de dificuldade. Por isso que eu falei, buscar aí perfis para te complementar. Agora, tive que melhorar muito meu C? Muito. Tá? Não era o meu natural e para minha função eu tenho que ser muito detalhista. Não dá para ser diferente. É super sistemático. Tá? É uma pessoa que, assim, se você falar que está mudando alguma coisa, vai querer saber por quê, só vai ser convencido se você falar muito bem as consequências, os benefícios, os motivos,
as razões que levaram a isso e vai querer argumentar com você, tá? Vai trazer muito boas ideias, porque alguém que já pensou em 1 milhão de coisas dificilmente erra. Dificilmente você vai ver um C errando. Por quê? Porque analisa muito. Precisa, sim, de tempo. Assim como o S, leva tempo para analisar, leva tempo para pensar, tá? Precisa desse tempinho aí. Deixa eu voltar lá. Um perfil extremamente preciso, exato, analítico, lógico, sistemático, muito formal, tá? Não vai gostar de informalidade, não vai usar gírias para falar, muito difícil. Por quê? Porque ele é mais formal, mais quieto e mais discreto, tá? Bem diplomático mesmo, bem discreto. É muito cuidadoso e disciplinado. São pessoas que seguem regras por natureza, tá? E assim, são pessoas que apreciam muito serem consultadas para tomar decisão, porque eles sabem que eles analisaram muito bem e quando falarem de uma decisão vão ter certeza. Então, são pessoas assim que gostam sim de serem consultadas, tá? E como eu já falei, precisam de tempo, tá? Para tomar decisão. Então, não peça pressa para o C. Não fala assim, C, preciso de um relatório para hoje, meio-dia. E você pediu 11h30 da manhã. Não vai sair o melhor dele, porque ele vai ficar tenso, vai ficar desconfortável. Então, se você puder trabalhar com um pouco mais de tempo para ele, é melhor. Ele tem uma reação mais cautelosa e imprevisível quando o ambiente está muito sob pressão, tá? Então ele vai ficar nervoso, vai ficar desconfortável, tá? E ele tende a ter um perfil até não amistoso se ele for colocado sob pressão. São pessoas que podem ter crises de ansiedade, tá? Em tempos de mudança. Então, dica, tem um C na sua equipe ou do seu convívio, vai ter uma mudança. Chama esse C para conversar, explica todo o cenário, fala por que vocês chegaram nessa conclusão, por que essa decisão está sendo tomada, peça opinião, explique sobre a análise, você vai tirar o melhor dele, ele vai ficar menos ansioso, tá? E vai ficar menos estressado. Vamos ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Pessoas muito boas para lidar em qualidade, tá? Para lidar com os sistemas da qualidade, porque são pessoas que vão seguir a auditoria ao pé da letra, vão ajudar muito nisso. Muito precisos, né? Muito perfeccionistas e também muito lógicos, tá? Não tomam decisões baseadas em pessoas, tomam decisões baseadas na lógica. Então, como é que você se comunica com o C? Use fatos e dados, tá? Não fale do impacto emocional, do impacto nas pessoas, porque não é isso que ele busca. Exponha cada argumento, mantenha-se focado, assim como o D precisa de foco, precisa da linha de raciocínio e precisa de mais tempo do que o D, tá? Discorde do fato e não da pessoa, tá? Então, muitas vezes o C vai ser muito duro nas opiniões dele. Por quê? Porque ele já analisou, já pensou, já fez toda a máquina ali para contra-argumentar. Então, toda vez que você for dar um feedback, foca no fato e não na pessoa. Fala assim, olha, estou divergindo do que você está me falando por causa disso, entendeu? Nossos políticos poderiam ser C. Ajudaria muito, né? Seguiriam melhor as regras. Foco muito na qualidade, tá? Do que você está falando. Evite imprevistos. Como eu falei, não gosta de mudança, tá? Marlon, seja bem-vindo. Seja paciente no ritmo dele, não demonstre inquietude. Então, Easy, Ds, tenham paciência com os Cs. Eles precisam de mais tempo, lembre-se disso. E evite questões pessoais. Você pode chegar para um I e perguntar como está a família, o que está fazendo, como é que ele está lidando com essa mudança e tudo. Para um C, ele é mais diplomático e mais formal. Ele não vai gostar muito se você entrar na vida pessoal dele, ele vai se sentir desconfortável. Então, se você estiver lidando com ele, entra sempre no fato, tá? Na razão, na lógica, e não na vida pessoal dele. Ele pode ficar um pouco desconfortável com isso, tá bom? Gente, recapitulando aí, né? Dominância, influência, estabilidade e cautela. Somos DISC. Talvez você não tenha se identificado assim, poxa, eu não sou só um. Com certeza não, você é um pouco de cada. Como é que eu faço esse trabalho? Existe um relatório de mais de 30 páginas, tá? Que a gente faz online. E depois eu dou uma devolutiva individual para a pessoa, como se fosse uma sessão de coaching, onde a gente vai fazer sim um plano de ação baseado na sua meta, né? Mas eu dou uma devolutiva de qual é o seu perfil. Então, tudo isso que eu falei, sai um relatório assim específico para você. Por quê? Porque
Além das 4 letras, o que Maston fez quando ele definiu o perfil DISC? Ele viu que dependendo da intensidade de cada letra e dessas combinações, a gente tem 15 padrões de comportamento diferente. Então você fala assim, poxa, eu sou D, meu chefe também, mas a gente é tão diferente. Por quê? Porque o padrão de comportamento é diferente. A combinação entre as 4 letras, ela é diferente de pessoa para pessoa. Por exemplo, eu sou um D muito baixo, com um I super alto, tá? Tem pessoas que são D super alto e I super alto. E são Is também. Então, diferentes de mim, com certeza vão ser totalmente diferentes de mim, mas nós duas somos I. Por quê? Porque o padrão de comportamento é diferente. Então, o relatório ele traz qual é o seu padrão de comportamento. O que te motiva, como tirar o melhor de você, o que você tem que buscar para ter o melhor resultado. Então, o relatório traz tudo isso. Então, é muito legal essa devolutiva. Quem tiver interesse pode me procurar. A gente faz uma devolutiva de 1h30, 2 horas, sai com um plano de ação, onde a gente vai identificar exatamente o que está pegando no seu perfil e onde você pode trabalhar no seu perfil para te ajudar a alcançar aquilo que você quer. É muito, muito válido, muito rico isso. Então, para você que quer ter alta performance, ajuda demais, tá bom? Você líder que quer trabalhar com isso, estou à disposição para a gente conversar mais sobre isso, de repente fazer o relatório, ter a devolutiva. Se você quiser só acesso ao relatório e não quiser a devolutiva, eu também tenho acesso, também faço para você, te mando o link e te mando em 24 horas o seu relatório. O relatório é muito completo, só com a leitura dele você já consegue resultados assim espetaculares, ajuda demais mesmo, tá? E eu tô falando como um serviço social, porque eu apliquei aqui em casa pro meu marido, dei pra minha mãe, fiz na minha equipe inteira, tá? Logo que eu assumi a equipe, eu fiz esse teste na minha equipe inteira e coloquei ali, gente, vocês são assim, é assim que tá distribuído, eu sou assim. Então, quando vocês me verem agindo dessa maneira, me ajudem com isso. Eu fui muito aberta em relação a isso. E eu consegui resultados impressionantes entre a equipe e na sinergia da equipe. Fiz isso com os meus diretores e gerentes também na empresa que eu trabalho, como RH. Então, com certeza eu recomendo que faça isso, tá? Não são competências, são perfis comportamentais, são coisas diferentes, tá bom? É bem a sua essência mesmo, ajuda, assim, não só no trabalho, mas ajuda nos seus relacionamentos, no seu casamento, na sua amizade, na relação que você está tendo com o seu chefe, no nível de estresse que você está vivendo dentro do seu trabalho. Aprender sobre você é a melhor coisa que você pode fazer para você. Como eu falei a semana retrasada, que a gente falou dos 5 hábitos das pessoas mais bem-sucedidas, as pessoas bem-sucedidas se conhecem muito bem. E uma das ferramentas para você se conhecer é um teste comportamental desse. Né? Ou eu falei também, fazer terapia. Não sou terapeuta, mas conheço muitos terapeutas e psicólogos. Posso te ajudar também, posso te indicar. Ou você deve conhecer alguém, então faça terapia mesmo para se ajudar. Faça coaching, gente. Coaching é a coisa assim mais valiosa que eu já fiz na minha vida por mim. Me ajudou assim, eu dei saltos extraordinários fazendo coaching. Por quê? Porque eu me conheci, eu aprendi a tirar o melhor de mim. Eu não estaria aqui falando com vocês se eu não fizesse coaching, tá? Não como coach, como coachee, tendo o meu coach, tá? Para me conhecer. Então também é uma coisa que assim, pessoas de alta performance hoje fazem coach. Tá? Então, são dicas aí que eu te dou que eu acho que pode te ajudar muito. Falei sobre os 4 perfis, falei bastante sobre as interações e agora vamos às dúvidas. Estou aqui à disposição das dúvidas. Vou voltar aqui nos comentários para ver o que surgiu de dúvida e eu não respondi, tá bom, gente? Vai ficando à vontade aí para escrever. Vou voltar tudo aqui para ler. Ah, que bom, muita gente gostou do tema, gente. Para o estado, Elias perguntou, para o estado de zona de conforto. Elias, não sei se eu entendi sua pergunta, tá? Aliás, eu não entendi. Eu vou falar mais ou menos assim, o que a zona de conforto tem a ver com tudo isso. Zona de conforto é o seguinte, aquilo que eu falei de você conhecer o seu perfil, se reconheceu em alguma das características que eu falei, entendeu a sua letra, a sua letrinha ali, o seu perfil qual é, e fala assim, gente, sou assim mesmo. E assim, nasci assim, vou morrer assim, já estou muito velho para mudar. Essa é a zona de conforto. E eu desafio assim, você quer ter resultados diferentes, se entenda, aprenda a lidar com você e tire o melhor do seu perfil. Entenda qual é o perfil das pessoas que você se relaciona. E saia da zona de conforto, porque a mágica acontece fora da sua zona de conforto.
eu tenho líderes, gente, que já têm 60, 50 e tantos anos, líderes maduros, e que falam assim, puxa, eu sou D mesmo, gente. E o D, assim, muitas vezes me ajudou, mas se eu trabalhar mais o meu S, eu vou ganhar melhor. Eu vou ganhar mais as pessoas, eu vou ganhar mais relacionamento, vou ter mais influência. E sim, conseguiram mudar, por quê? Tem que querer, tem que primeiro tomar consciência. E segundo, querer, porque vai ver os benefícios em relação a isso. Tá? Então, Elias, não sei se era essa a sua pergunta, tá? Mas zona de conforto não é muito bom, não, especialmente para o seu perfil. Dá sim para mudar. Como perceber que a pessoa está mentindo, deve, não quer pagar e fica mentindo? Eu não sou uma grande especialista assim na mentira, tá? É, pessoas mentem não por perfil psicológico, pessoas mentem por falta de caráter, tá? Essa é a minha opinião, pode soar um pouco forte, mas para mim é isso. Mentira não existe mentirinha, mentirona existe mentira. Quem mente um tantinho, mente um tantão. Então, se a pessoa está mentindo por uma coisa, está mentindo por outra também. Para mim é um problema de caráter. E caráter só se muda com uma transformação divina, a pessoa querendo, né, a pessoa percebendo as perdas que ela está tendo e retomando isso, tomando consciência desse truque aí do caráter dela e mudando. Então, existem sim estudos sobre o jeito que a pessoa olha, PNL ajuda muito nisso. Você consegue perceber, tem que estudar muito programação neurolinguística para entender. Mas dá para você pegar, por quê? Porque o ser humano tem padrões de comportamento. E os padrões são muito bem vistos, assim, quando a pessoa está mentindo, porque a gente tem um padrão muito comum entre os seres humanos. Então, é muito comum os seres humanos agirem da mesma maneira quando estão mentindo. Então, se você estudar PNL, se você é um negociador e quer estudar mais sobre isso, eu sugiro que você busque estudar sobre neurolinguística. Falando da crise sobre que está fraco o negócio, ela fica mentindo da crise. De novo, Biraci, é ética, é caráter, tá? Ou são as pessoas que, assim, estão pondo a culpa na crise, não estão assumindo a autorresponsabilidade. Legal, estamos em crise, todos nós. Falei sobre isso semana retrasada. Então, como é que você me explica que o Uber achou uma oportunidade na crise e está ganhando muito dinheiro? Muitas pessoas não têm dinheiro hoje, estão trabalhando com Uber, então, assim, né, a crise é só uma desculpa. Seu mercado pode ter sido afetado? Sim, é aí a hora de pensar fora da caixa e buscar uma oportunidade para o seu mercado, tá, Biraci? Mas se você está querendo buscar em mentira, estuda PNL e, de novo, vê com quem você está se relacionando e tem que te pagar, vá pelos meios legais para pagar, tá? Não sei se eu ajudei. Fábio, que bom que você gostou. Lu, já falei oi. Léo, seja bem-vindo aqui. Como tem cara... José, concordo com você, viu? Gente, acho que deixa eu ver se tem mais pergunta. O Marcelo acha que é D. Marcelo, se você se reconheceu, você é um D, com certeza, viu? O Dalmon achou que eu perco o foco. Dalmon, espero que, se você não saiu, espero que eu tenha chegado aí no final e você tenha entendido o conteúdo. A avaliação diz que é muito importante nas equipes, Henrique, totalmente. Como eu falei, eu cheguei e fiz o DISC. Fiz o DISC na minha equipe, fiz o DISC para todas as posições de liderança na empresa que eu trabalho e ajudou absurdamente, tá? Que bom que vocês gostaram. O pessoal foi comentando. Gente, estou lendo as perguntas, tá? Às vezes mulheres não querem ouvir. Mulheres gostam mais de falar mesmo, viu? Brito. O Valmir falou assim, né? Como essa crise está deixando pessoas, empresários em depressão. Valmir, assim, a crise que estamos vivendo, eu acho que é a maior das últimas décadas, né? Eu, na minha fase adulta, nunca passei por uma crise dessa. Agora, eu tenho uma visão muito otimista. E não é só porque eu sou I, mas é porque eu aprendi a olhar metade do copo cheio. Valmir, eu sugiro que, assim, não faça o problema maior do que ele é. Primeiro ponto, tá? Para sair dessa depressão, desse estado emocional que os empresários estão vivendo. Não faça a situação pior do que ela é. Analise a situação de maneira racional. Pega exatamente, assim, o que está acontecendo? Quais os números estão mudando? Quais todas as variáveis? É um bom momento de fazer uma análise SWOT do seu negócio. Quais são suas fortalezas?
Quais são as suas fraquezas em relação à sua concorrência? Vai para a sua concorrência, analisa. Não fica só no Brasil, não. Analisa a sua concorrência fora do Brasil. Vê como é que outras culturas estão lidando. Pode vir insights importantes aí para sua empresa. Olha com foco sempre na solução. Legal. O que te trouxe até aqui não te leva até amanhã. O que deu certo até agora, diante desse cenário que a gente está vivendo, provavelmente não vai te levar para o sucesso de amanhã. Então, por isso que eu falo, é a hora de pensar fora da caixa. O que você pode fazer de diferente, tá, para isso? Análise SWOT, coloca no Google. Se você, me desculpa se eu estiver falando um beabá para você, tá? Mas vou partir do princípio que você não sabe o que é, tá? Análise SWOT, se você colocar no Google, tem muitos estudos assim, te dando beabá de como fazer. É uma sigla em inglês que fala de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. É um ponto de partida muito legal para você fazer para o seu negócio. Eu, para você ter uma ideia, fiz isso na minha área quando eu assumi. Reuni toda a minha equipe de RH, de toda a América do Sul, e falei, gente, vamos fazer uma análise SWOT da nossa área. O que nós temos de bom, o que nós temos de ruim, que são fraquezas que a gente já ouviu nossos clientes falando, nossos clientes internos, no caso. Quais são as nossas ameaças, tá? O que a gente pode perder com isso e quais as oportunidades que a gente tem para melhorar a partir das ameaças, a partir das fraquezas. Tá? O que está bom, o que é forte, ótimo, é onde eu vou continuar fazendo bem. Agora, o que eu tenho de fraqueza, de ameaça, é assim, legal, que projetos eu vou colocar em andamento para suprir essa ameaça ou para pôr em prática, né, essa oportunidade que eu estou identificando. Começa a agir com foco na solução, tá? Começa a agir com foco naquilo que você pode fazer de diferente, foco na solução, Valmir. Valmir, o coaching pode te ajudar muito, não sei se você já fez ou já está fazendo, mas o coaching, eu tenho muitos empresários com a meta de aumentar 20%, 30% o faturamento e atingiram a meta em menos de 10 sessões. Tá? Por quê? Porque o coaching, o processo de coaching vai te destravar, vai reprogramar a sua mente para aquilo que você ainda não pensou. Então, como você tem que mudar o seu comportamento como empresário e o que você pode fazer de diferente na sua empresa para te levar para um próximo nível, tá? Eu tô lançando essa semana o treinamento Viva com Propósito. Gente, o Viva com Propósito é um treinamento que eu fiz, assim, de dentro do meu coração, baseado em muitos empresários e líderes que eu atendi na minha carreira de coach, tá? Que eu fiz? Eu peguei todas as dificuldades que eu vejo, os meus líderes, né, que eu atuo como gestora de RH, os meus coaches, os empresários, meu marido é empresário, meus grandes amigos e amigos mais próximos são empresários. Eu compilei todos os problemas que eles têm, que eles estão vivendo e coloquei nesse treinamento. Esse treinamento, gente, equivale a um processo de coaching. Tá? É lógico, ele não vai te desafiar como um coach te desafiaria, de te fazer pensar fora da caixa. Mas nesse treinamento, eu coloco, assim, todas as perguntas que você tem que se fazer para ir para um próximo nível. Então, Valmir, e falo assim, não querendo vender, tá? Falo porque eu tenho certeza que vai te ajudar. Tanto que eu estou vendendo esse treinamento num custo, assim, ínfimo, menos do que um décimo, 1/20 do que custaria um processo de coaching comigo, tá? E eu tenho certeza que pode te levar para o próximo nível, que pode te ajudar muito, Valmir. Vale a pena você investir em você, tá? Eu vou estar lançando ele essa semana e eu tenho certeza que vai te levar a pensar de uma maneira diferente, tá? Vai te clarear muito. Então, respondida a sua pergunta. Me fala se você tiver mais alguma pergunta, tá bom? Deixa eu descer. O Leandro falou que é a mulher dele que manda em casa. A mulher dele deve ser D. E ele S, para deixar ela mandar. Iriana me lembrou que serve para clientes. O D é um líder natural. O D naturalmente busca perfis de liderança. Ele busca autoridade. O motivador dele é poder. Então, não é que ele nasce um líder, né? Eu acredito muito que a liderança ela é composta de competências que a gente adquire e desenvolve, querendo, tomando consciência e buscando esse desenvolvimento das competências, tá? Agora, ele é sim alguém que vai buscar uma liderança naturalmente, tá? Eu não vou dizer que ele é um líder natural, mas vou dizer sim que ele é uma pessoa que vai buscar a liderança naturalmente na sua trajetória. Ele sempre vai achar que ele está à frente do chefe dele. Ele sempre vai achar que ele sabe mais do que o chefe dele. Por isso que dá tanto conflito dois chefes D, tá? Então, Brito, eu não sei se você concorda depois de tudo que eu falei, mas é a minha opinião, tá? Pessoal. Vamos ver as outras.
Marcelo falou que tá saindo, espero que ele veja depois. Escritores são I, o prefeito de Guarulhos é I, provavelmente. E mais D é um ótimo perfil. Coordenador de vendas D com I ou vendedor acaba sendo problemático. Não se tira o melhor resultado. Henrique, de novo, como eu falei, assim, não gosto de rotular as pessoas, né? Eu, como I, se alguém pegar o meu perfil, eu vou abrir muito claramente com vocês, tá? Isso é uma pergunta do Henrique, tá? O Henrique falou o seguinte: coordenador de vendas D ou I com vendedor D ou I acaba sendo problemático, não se tira o melhor resultado. Eu vou dar um exemplo meu, pessoal, tá? Para não puxar a sardinha pro lado de ninguém. Eu sou um perfil I, com um secundário S, tá? Com um D de mínima intensidade, um D muito baixo e um C muito baixo, tá? Aí, e assim, eu sou super conhecida nas reuniões de feedback que eu tenho com alto foco em resultado. Então, se alguém pega o meu relatório e fala o seguinte, ó, a Mari é I com S, ela não pode trabalhar numa Ambev, por exemplo, que é uma empresa extremamente competitiva. Você está me rotulando, entendeu? E eu sim, eu sou super focada em resultado. Como eu falei, eu tive que desenvolver o meu lado analítico, detalhista. Então, eu prefiro não rotular, porque eu acho sim que as pessoas se desenvolvem. Porque nós não somos só comportamento, né? Nós somos uma série de competências também. E aí a gente lida um pouquinho aí com o desenvolvimento de competências, com o autodesenvolvimento, com a gente ter consciência e buscar onde a gente precisa melhorar. Por isso que eu não gosto muito de rotular pelo perfil comportamental. Agora, é natural que uma pessoa busca um pouco mais de conflito. Busca não. Tem naturalmente mais conflito. Por quê? Porque é o jeito dele questionar, é o jeito dele buscar resultado. Tá? Então, eu não rotularia que não se tira o melhor resultado. Eu uso o DISC em seleção, mas não é uma etapa eliminatória. É uma etapa para conhecimento, para eu saber como eu tiro o melhor daquela pessoa. Ou, às vezes, para alertar o gestor que está recebendo aquela pessoa, falando, olha, você vai tirar o melhor dela fazendo isso, porque ela é D, porque ela é I, porque ela é S, porque ela é C, tá bom? Então, Henrique, eu não sei se você concorda, mas é a minha visão, tá? Como gestora de RH. Vamos ver o que é mais. O demorde, o S assopra, é mais ou menos isso. Nascem e morrem, essa eu respondi. Henrique perguntou, líderes D têm a tendência a aceitar melhor erros provenientes da ousadia de alguém da equipe? Henrique, assim, o D, ele tem baixa tolerância a erros, naturalmente, mesmo que sejam provenientes de ousadia, tá? Apesar dele ser muito ousado, ele é ousado. E ele, na cabeça dele, ele já analisou dentro da agilidade que ele tinha, ele tomou a melhor decisão dentro do tempo que ele tinha. Mas ele não costuma ter essa mesma tolerância com a equipe, tá? Porque ele não tem uma alta tolerância a erros, tá? Então isso é uma coisa que os Ds têm que prestar atenção. Por quê? Porque é muito foco no resultado. Errou, atrapalhou o resultado, tá? Não importa muito de onde veio o erro, o D vai se irritar um pouquinho, tá, Henrique? Roberta gostou. O Biraci já se viu. Que bom que vocês gostaram, gente. Fico muito feliz. Vamos ver. Meu gato passando atrás, meu gato não para de miar. Gente, tenho participantes junto aqui em casa. Meu gato é coach junto comigo. O custo é alto para avaliação DISC? Gente, eu vou abrir o preço aqui para vocês, tá bom? Do DISC. A avaliação DISC, o relatório, tá? De mais de 30 páginas, para você receber o relatório, R$ 200, tá bom? Para eu passar o relatório para vocês sem contato nenhum comigo. Você faz o relatório e eu te passo. Assim, garanto para você que esse relatório é muito, muito, muito proveitoso. Você vai ter muita informação só de ler o relatório, tá? Custo baixíssimo, gente, para o resultado que ele tem, R$ 200, tá? O custo para a devolutiva comigo. Relatório, mais 1h30 comigo, onde a gente vai ler junto e a gente vai definir junto um plano de ação. Você vai dividir comigo qual o problema que você enxerga dentro do seu perfil, tá? Entre 1h30 e 2 horas comigo. R$ 450. Também, gente, super baixo o custo, tá?
Então, vale muito, muito a pena. Se você me falar um ou outro, eu não vou puxar a sardinha pro meu lado. Eu acho que a devolutiva é muito rica, tá? De uma sessão comigo. Mas, assim, o relatório cumpre toda a sua função, tá? Se você só pegar o relatório para ler, tá bom? Meu gato não para de miar ainda, gente. Meu Deus do céu. Vamos ver o que mais que tem aqui. Então, esses são os custos, tá bom? Se vocês tiverem dúvida, podem falar comigo. Ô, Li, obrigada, querida. Legal. Gente, não tem mais perguntas, tá? O curso, então, vai ser lançado essa semana. Vai estar avisando aí no meu Facebook, na minha página. Se você já está na minha lista, já tem recebido e-mails meus, você vai receber um link para comprar, tá bom? Vai ser possível dividir. Custo baixo, né, Rô? Custo baixíssimo. A Rô conhece bem aí, a Rô também é da área de RH, colega minha de RH, também é coach, então ela sabe que meu custo tá baixíssimo. Gente, assim, muito de eu atuar como coach é querer fazer a diferença no mundo. Então eu não consigo cobrar muito caro, porque eu sei que eu não vou atingir todo mundo que eu gostaria de atingir, não vou ajudar todo mundo que eu gostaria de ajudar. Então eu prefiro fazer um custo baixo e mais gente, poder mudar o mundo de mais gente, eu poder dar minha influência para o mundo, né? Então eu cobro, não gosto de cobrar por hora, eu cobro o que eu acho que é acessível, eu tenho um custo com o relatório, tá? Então, e a Rô sabe o custo, sabe que eu tô cobrando bem baixo mesmo, tá? Mas assim, vale muito, muito, muito a pena. E eu sou super suspeita para falar. Vocês podem entrar na minha página, eu tenho depoimentos de pessoas que fizeram comigo, vocês vão ver que assim, vale muito a pena. Eu, como coach, também fiz. E assim, o salto que eu dei na minha carreira, na minha vida pessoal, nos meus relacionamentos foi astronômico. Então o curso, gente, vou estar lançando essa semana. Fiquem de olho, é um curso que assim vai valer por um processo de coach, por um preço que vai ser um 10. De novo, eu estou fazendo esse curso, gente, como uma ação social. Quero que pessoas transformem suas vidas, quero que pessoas tenham um salto corajoso para o próximo passo da sua vida. Então vou ajudá-los através desse curso. Como eu não consigo, principalmente porque agora voltei a trabalhar aí na empresa, estou em transição de carreira. Em breve conto mais novidades sobre isso. Então, tô tendo assim que lidar como coach, palestrante e como gerente de RH nesse momento. Então, meu tempo está um pouco curto. Por isso que eu resolvi fazer o curso para atingir mais gente, porque muita gente fica esperando sessão comigo e eu só tô com a agenda para dezembro. Então, eu resolvi fazer esse curso e eu acho que vai ajudar bastante, tá bom? Compartilhem com os colegas de vocês. Gente, não tivemos mais dúvidas. Então, acho que as dúvidas eu respondi todas. Se eu não respondi a de alguém, por favor, gritem, que eu vou ficar mais um minutinho aqui esperando vocês, tá bom? Compartilhem essa live se ela fez sentido para vocês. E para ajudar mais gente, eu acho que esse tema, assim, é muito legal. Eu tentei resumir ao máximo, como eu falei, é um workshop que a gente trabalha 16 horas para falar sobre esse tema e eu compilei aí em 1 hora. Gente, tem meu gato. Deixa eu mostrar ele para vocês, ó. Ela fica pedindo carinho aqui. Então, ó, ela fica desesperada pedindo carinho. Por isso que ela fica miando que eu não tô passando mal, uma mãozinha nela. Que bom, Marla, que bom que você gostou. Oh, Rô, obrigada, querida. Obrigada mesmo, viu? Conta comigo aí no que você precisar, tá? Pessoal, acho que não tem dúvidas, não tô vendo ninguém digitando. Então, aprendi, gente, como baixar minhas lives no YouTube. Então, vou baixar minhas lives todas no YouTube para que fique disponível no meu canal também, porque às vezes é difícil de achar na timeline do Facebook. Então, todas essas lives eu vou colocar também lá no meu canal do YouTube. Meu canal do YouTube é youtube.com/, marisalomão1, tá bom? Meu Instagram, @marisalomão_coach. A minha página, Mariana Salomão Coach, minha fanpage no Facebook. Então curtam, compartilhem, tem muito conteúdo. Eu posto muita coisa durante o dia. Então curtem e compartilhem, tá bom? E meu perfil, vocês já descobriram. Gente, obrigada por vocês, tá? Vou tentar fazer cada vez mais, como eu falei. Que bom, mano, obrigada. Como eu falei pra vocês, ótimo, Leandro, conta comigo. Se você conseguir investir, Leandro, antes de entrar no mercado de trabalho, eu tenho certeza que fazer uma devolutiva diz que vai te ajudar até em sua recolocação, tá bom? E eu me comprometo aí a te ajudar no seu currículo se você tiver com dificuldade, tá? Me comprometo mesmo, manda o seu currículo para mim, mariana@marianasalomãocoach.com.br,
Manda o seu currículo para mim que eu dou uma olhadinha, dou uma analisada, dou umas sugestões se precisar mudar alguma coisa. Leandro, se você puder investir, assim, para voltar ao mercado, eu faria o contrário, eu não voltaria para fazer, eu faria para voltar, tá? Eu tenho certeza que vai te ajudar. Vai te ajudar nas entrevistas, porque você vai se conhecer melhor, você vai poder falar melhor sobre os seus pontos fortes, vai te empoderar aí nas suas entrevistas, tá bom? No que você tá fazendo. Não tenho dúvida que vai aumentar sua autoconfiança, vai te deixar mais claro aí quais são os seus pontos fortes e pontos a desenvolver, tá bom? Pessoal, acho que é isso. Estamos em contato. Como eu falei, eu tô com um tempinho um pouco mais apertado aí até dezembro, porque semana que vem eu vou para um curso na Califórnia. Vou fazer lives de lá para vocês me verem de lá, tá bom? E então a gente vai se ver aí. Vou tentar ainda essa semana, tá bom? Mas semana que vem tô fora. E, e aí até dezembro eu tô aí no meu emprego, junto com a minha vida de coach palestrante. Então eu tô com um tempinho um pouco mais reduzido. Mas prometo que vou ficar aí à disposição de vocês e tentar fazer lives com mais frequência possível, com a maior frequência possível. Se vocês tiverem, gente, temas específicos que vocês falam assim, Mari, eu queria ouvir mais sobre esse tema. Manda pra mim, gente, escreve na minha timeline, manda inbox, escreve no meu... Vocês têm 1 milhão de contatos meus. Mandem pra mim as sugestões de vocês, que eu prometo que eu preparo uma live sobre isso, tá bom? Então, um grande abraço pra vocês e nos vemos na próxima. Um beijão, gente.